Então, nessa série de vídeos que eu estou fazendo, eu estou falando sobre algumas notícias que estão acontecendo ao longo de março desse ano, e no final desse vídeo eu vou fazer uma avaliação sobre o cenário político que está sendo desenhado para 2026, para a gente entender um pouco o que a gente pode se deparar no ano que vem, que é um ano eleitoral e muito importante, né? No primeiro vídeo dessa série, na parte 1, eu fiz uma excelente introdução e algumas ressalvas também que eu julgo como muito necessárias para que essa análise seja entendida, né? Eu recomendo que ela seja assistida antes desse vídeo, então se você ainda não viu, corre lá na playlist, assiste pelo menos o início do vídeo em que tem todas as marcações de tempo aqui, para você entender melhor o que eu vou falar aqui. E no primeiro vídeo, né, eu falei sobre a radicalização do governo Lula e como ela traz algumas sinalizações que estão sendo passadas pelo governo e também por aliados que confirmam que o governo está se afastando do centrão, e eu argumentei como isso pode aumentar o custo de governabilidade também, né, o que pode ser muito ruim para o governo, o que tem ali pautas a serem aprovadas, muitas pautas, né? O Haddad, no início desse ano, encaminhou ali 25 pautas chaves que o governo tem que aprovar até 2026. No segundo vídeo, eu olhei um pouco para o outro lado da moeda, eu discuti sobre o desgaste do Bolsonaro, tanto em meio a aliados políticos como em meio aos seus apoiadores, né? Usando o evento convocado nesse domingo pela anistia dos 8 de janeiro. Já nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a reforma do imposto de renda e os impactos políticos para logo depois entrar nessa questão do que a gente pode esperar para essas eleições de 2026 e, como eu sempre faço também, discutir um pouco dos movimentos de mercado de médio prazo para ver também o que a gente pode esperar para nossos ativos, né? Discutir um pouco sobre as flutuações de juros, dólar, inflação e como elas mexem nas nossas carteiras. Se você é novo aqui no canal, eu peço para que você deixe o like no vídeo, segue o canal também, deixe um comentário falando do que você acha desse assunto, siga a minha newsletter também, onde eu publico sobre política, economia monetária, política fiscal também, o link está aqui na descrição. Então, como eu descrevi, né, no primeiro vídeo dessa série, o governo Lula ele vem enfrentando ali uma série de crises que bateram na sua aprovação. Hoje a aprovação do governo está nos níveis mais baixos que já foram vistos em mandatos do Lula, inclusive abaixo do nível de aprovação também do governo anterior, né? Isso é muito importante, porque quando a gente pensa no objetivo de um governante, a gente obrigatoriamente tem que pensar que o objetivo dele é a reeleição, né? Ou pelo menos a reeleição de um aliado. Porque o objetivo dos políticos é sempre se reeleger e se manter no poder. E o caso do Lula não é diferente. O mandato atual é o último suspiro de uma esperança de continuidade para o PT. Se o Lula tivesse perdido as eleições de 2022, provavelmente hoje a gente não teria um PT resistente como a gente tem hoje. A gente teria visto uma debandada do partido e também a disputa pela ocupação do vácuo que seria deixado na esquerda, né, por outros partidos menores. Possivelmente seria levado pelo PDT do Ciro Gomes. Mas enfim, chega de ficção. O ponto é que o PT tem hoje a chance de fazer o que ele já sabe muito bem fazer, que é usar a máquina pública para se reeleger. E ele está falhando miseravelmente nisso, né? O governo falha na comunicação com o eleitorado, falha na articulação política e também, né, falha nos memes. Eu acho que isso é muito relevante nos tempos de hoje. A gente precisa entender também que o cenário lá na cúpula do executivo é bastante desafiador. Não existe uma margem para expansão fiscal por causa das limitações do arcabouço fiscal, não existe margem para cortar despesas porque as obrigatórias vêm crescendo muito e não existe um apetite da população para novos cortes de gastos, e da mesma forma também não existe um apetite para novas medidas arrecadatórias por parte do Congresso. Então, o governo está de mãos atadas, né? Porque para resolver esse problema da aprovação popular, que tende a derrubar a chance de reeleição, seja do Lula ou do Haddad ou de qualquer outro indicado, eu vou falar um pouco sobre isso depois, acaba ficando sem muito espaço de manobra. Nessa terça-feira, o Lula assinou o projeto de lei da reforma do imposto de renda, que vai isentar rendas de até R$ 5.000 mensais do imposto de renda, né? Isso é muito relevante, porque quando a gente pensa na captura dessa população de classe baixa, um pouco da classe média, que vai ser afetada pela medida, o plano do governo tem um potencial gigantesco de compensar erros do passado e também reverter a reprovação elevada. Então, assim, enquanto o governo não pode criar novas medidas populistas por não ter orçamento, o governo tem que se virar para transformar e vender o que ele já tem ali como bandeiras positivas. Isso tem sido feito com o programa de remédios gratuitos do Farmácia Popular. O governo falhou em fazer isso com o plano Safra enorme que aconteceu nos últimos anos.
e ele não pode falhar de novo em fazer isso com a reforma do imposto de renda. Apesar de tudo isso, é fundamental a gente saber que nada vem de graça, né? A reforma, apesar de ter sido negociada extensivamente com os presidentes, tanto antigos como atuais do Congresso, precisa passar pela relatoria e também pela aprovação dos deputados, para depois passar pela relatoria e aprovação dos senadores. E possivelmente retornar para o Congresso, né, para os deputados, caso alguma mudança seja feita no Senado. Somente então que o Lula vai poder sancionar o projeto. O Lula ele já carrega um custo elevado de governabilidade, que ainda está crescendo, e por conta do distanciamento dos partidos do Centrão, que estão ali descontentes com a reforma ministerial, ele vai ter que se virar para destinar mais dinheiro para as emendas parlamentares. E não é só isso, né? Toda essa tramitação de um projeto que vai ser obrigatoriamente aprovado pelo presidente é um prato cheio para que os deputados criem jabutis. Não só os deputados, como os senadores também. Os jabutis, para quem não sabe, são trechos que são incluídos em projetos de lei que não têm nenhuma relação com eles mesmos no assunto, né? Geralmente, são projetos que favorecem algum grupo de interesse, e um exemplo disso é o jabuti da taxação das blusinhas, né, que foi colocado no projeto Mover, que é um programa de mobilidade sustentável, não tem absolutamente nada a ver com importação de sites chineses. Ou como a contratação compulsória também de termoelétricas, que foi incluída no projeto de regulamentação das eólicas offshore. Tudo bem, tem a ver com energia, mas um trata sobre energia sustentável e energia eólica, e o projeto, né, a Jabuti, trata sobre contratação de termoelétrica. Então, eu não ficaria surpreso se algum desses jabutis, né, fossem incluídos no texto da reforma do imposto de renda, atrasando a tramitação e deturpando o projeto em si. E o problema é que, mesmo que o presidente vete esses trechos de lei, né, é o poder que o executivo tem, o Congresso tem também o poder de reversão desse veto. Né? Seria uma reversão definitiva. Né? Se caso houvesse ali a maioria para voltar com o jabuti, ele voltaria sem nada que o executivo pudesse fazer, a não ser judicializar o assunto. Enfim, explicado tudo isso que eu falei, ao longo dessas 3 partes de vídeos, vamos partir um pouco para o desenho do cenário de 2026. Né? Se você prestou atenção até aqui, viu que a gente tem um governo enfraquecido que está ralando bastante para dialogar com a sua base de eleitores, ao mesmo tempo que está de mãos atadas para repetir movimentos que já são conhecidos, né, como a redistribuição de renda ou expansão de crédito. E o que a gente tem também é um líder de oposição que está muito enfraquecido também, né? Além de inelegível, está quase preso, mas que também está enrolando para passar o seu capital político para frente, indicando um sucessor para sua campanha. E a política não está fácil para ninguém, né? Quando a gente pensa, né, em 2026, só vem imprevisibilidade para a gente. No ano passado, a expectativa que tinha ganhado mais força era de que o Lula indicaria um sucessor à presidência, uma figura mais nova, promissora e intelectual. Né? O Fernando Haddad ele se enquadrava nesse perfil, e por um tempo ele até comunicou ali publicamente de forma bastante política. No entanto, depois de brigas com Rui Costa e também toda a crise que envolveu o aumento das taxações, né, e os memes nas redes sociais, a ideia parece que perdeu ali força. Né? E aqui eu quero reforçar que apenas parece. Tá? Em seguida, o Lula veio se anunciando como um candidato muito saudável, pronto para o que der e vier, conhecedor do Brasil e da política e que vai viver 120 anos, né? Que está apto para um governo Lula 4. No entanto, isso não é exatamente verdade. Né? O Lula não está demonstrando que conhece nem mesmo o seu eleitorado e não dá para afirmar que ele vai viver 120 anos. Nesse governo, ele tem se mostrado muito despreparado também para lidar com crises. E por isso, né, não dá para a gente descartar que o Lula vai sim indicar de última hora uma nova chapa para representar o governo. Há quem diga que pode ser uma chapa puro sangue, no caso formada por Haddad e Gleisi Hoffmann, mas há quem diga também que pode ser o Rui Costa e outra figura aliada do Centrão. Né? Fato é que hoje a gente não sabe. Quem desempenha melhor nas pesquisas é o Haddad e ainda deixa muito a desejar. O Lula ele é o candidato com maior probabilidade de vitória na eleição, pelo menos à esquerda, e da mesma forma que o Bolsonaro, mesmo inelegível, seria o candidato ali de maiores chances de vitória à direita. Mas é difícil que qualquer um deles dois chegue a se candidatar. Né? Mesmo que o Lula tenha essa opção, uma derrota eleitoral no final da sua carreira
seria uma derrapada completamente desnecessária, né? Logo antes de cruzar a linha de chegada. Não é por isso que pelo menos eu gostaria de ser lembrado na história. Então, eu diria que apesar de existir um cenário com elevada probabilidade de acontecer de o Lula se candidatar, existe um outro lado ali da probabilidade igualmente alta de ele indicar outra chapa. Ou seja, uma campanha de esquerda, né, que está muito nebulosa. Agora, a oposição sofre exatamente o contrário, né? Enquanto o Tarcísio, como eu falei no vídeo passado, reforça quando ele está em público que ele não tem a intenção de se candidatar para a presidência, quando ele está com seus aliados no privado, os bastidores mostram ali que ele aponta estar se articulando para entrar no melhor momento sem sacrificar o seu plano B, que é o governo de São Paulo, né? Tarcísio, como eu falei anteriormente, tem a possibilidade de se reeleger como governador, que ele faria isso tranquilamente hoje. E as atitudes que o Tarcísio, né, elas são cada vez mais reveladoras com relação à intenção de governador. A participação dele no comício do Bolsonaro pela anistia dos presos do 8 de janeiro, as falas dele criticando o fiscal da União, que é algo que diz respeito quase que exclusivamente ao governo federal, uma vez que se o governo estadual necessitar de caixa, é possível fazer emissão de dívida com a União, como tem feito. E, na verdade, São Paulo nem precisa de novas emissões. E, além disso, o Tarcísio ele é o favorito também para ocupar essa posição do Bolsonaro, né, que até agora não está dando indícios de que vai ceder o seu capital político. Ou, se for ceder, vai ser para um dos seus familiares, né? É uma situação bastante deplorável. Não há muito que os aliados possam fazer, né, os aliados do Bolsonaro, para convencer ele, a não ser que ignorar o homem, né? E se apegar ali ao nome do bolsonarismo para tentar promover um candidato que sejam mais alinhados com os interesses dos partidos. Agora, com relação ao governo, mesmo que o Lula indique um candidato, não há movimentações indicando que isso acontecerá. Ou seja, o governo ele não está preparando um terreno, né? E ele já está atrasado na criação da imagem de um futuro candidato que carregue ali a bênção do Lula e também o bônus pelas boas práticas, né? Pelas boas medidas que estão sendo tocadas pelo governo hoje. O Haddad, que é um nome provável, incrivelmente carrega o ônus apenas, né? Só a parte ruim de tudo que o governo faz, tudo que acontece, e isso dificulta infinitamente a criação de uma figura mais próxima do povo e com aprovação elevada. E o que a gente vê aqui é um cenário bastante delicado para a base governista e um pouco mais favorável para a criação de um novo líder de oposição forte, né? Isso traz uma assimetria nos riscos que pode ser positiva para o mercado brasileiro. Ao longo dos últimos 2 anos, o mercado ele deu sinais de que não gosta muito do governo do Lula. A gente viu isso com a queda dos juros, queda do dólar, alta da bolsa de valores, quando o presidente teve o seu voo para o México em risco, e depois de novo quando ele caiu do banheiro e teve que se submeter a uma sequência de cirurgias correndo risco de vida. Enfim, né, a mensagem que fica a cada pesquisa que o novo candidato de direita que vai herdar o capital político bolsonarista vai ser acompanhado de todas essas movimentações positivas do mercado, né? A favor de apreciação cambial, melhora de juros e alta de bolsa. E não é porque o candidato é de direita, e nem porque ele vai ser bolsonarista, mas é só porque ele vai promover a troca de governo em uma direção oposta ao que está sendo feito agora. E, no entanto, né, o que a gente vê, o que reduz a probabilidade disso acontecer, está na validação popular da reforma do imposto de renda, né? Se a reforma acontecer, passando a valer ali em 2026, pode ser que as pessoas percebam um aumento da renda disponível, um aumento temporário também do poder de compra, que vai ser acompanhado pela inflação, e associem isso ao presidente, né? Aumentando as chances do governo se manter na presidência. E isso pode ser pior ainda se o governo, vendo a aprovação aumentar, dê uma guinada mais forte ainda para a esquerda, né? Radicalizando e polarizando a eleição de 2026. Isso seria terrível para o mercado. E aqui eu estou apresentando cenários para a gente refletir e ter em mente o que é relevante quando a gente pensa na alocação dos nossos ativos, né? A alocação do nosso dinheiro no médio e longo prazo. Isso tudo indica que os nossos ativos, né, vão sofrer com muita volatilidade com os cenários que estão sendo criados e desenhados para 2026. Inclusive, a curva de juros que pode responder tanto para baixo quanto para cima. Enfim, né, a capacidade política, de análise política, ela é fundamental para a gente entender a dinâmica do mercado, né? Então, se você tem uma noção discordante do consenso de quem vai ganhar ou quem vai perder a eleição, é muito importante que você pare e olhe, opa, mas não é possível que os preços, né, dos ativos estão sendo precificados desse jeito.
Pode ser uma oportunidade de compra ou de venda para um ganho relativamente rápido, como aconteceu durante a eleição do Donald Trump. No fim, eu até consigo ver a corrida eleitoral se desenhando, mas o fato é que, independentemente de quem tiver na corrida, o resultado da eleição muito provavelmente vai ser próximo de 50-50. E isso é o que a história tem mostrado que a polarização é capaz de fazer pra gente. E bom, com tudo isso dito, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Deu muito trabalho para produzir tudo isso. Então, se você chegou até aqui, por favor, se você gostou do vídeo, dê um like, deixe um comentário falando o que você achou dessa análise e também da qualidade da gravação. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado, pessoal!